Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Oi, Má, tudo certo? Vamos? Todo mundo animado nessa véspera de feriado? Todo mundo tá trabalhando ou tem gente de folga? Mais ou menos. Meio trabalhando, meio de folga, né? Eu também tô mais ou menos por aqui. Boa tarde, vamos lá. Estamos na página 25. Começamos o ateliê falando da Cida, uma enfermeira, 30 anos, que ninguém gosta dela, todo mundo tá contra ela tem raiva de tudo e de todos. Vamos lá ver como é que essa história continua. Belezinha? Tá todo mundo comigo? Página 25, então, tá? A colega traz mais uma historinha. É um relato comprido sobre quando ela estava na faculdade. Tem uma amiga que não conseguia entender a matéria. A aula terminava ao meio-dia, às 13 horas, e eu começo a trabalhar. Só tinha 1 hora para comer, pegar a condução e chegar. Durante um mês, fiquei sem almoçar para conseguir ajudar minha amiga, sem me atrasar no trabalho. Ela não reconheceu o esforço que fiz para ajudá-la. Mariam pergunta: com quem? Com que figura transferencial ela pensa que está falando? E para que ela está contando essa história? Precisamos usar nossa imaginação clínica para que essa fala faça sentido. E aí, ela fala sobre o esforço, né? Parece assim, toda relação precisa ter um custo, um ganho, né? Algo como pesado, né? O amor é duro, difícil, assim, de ser entendido, me parece, né? Em primeiro lugar, vemos, é claro, a repetição do mantra. Ninguém me reconhece. Mas, dando um passo adiante, podemos perguntar. Não reconhecem o quê? Não reconhecem que ela é boa pessoa, do bem, e ajuda a amiga mesmo que fique sem almoço. E por que ela se empenha tanto em mostrar que é do bem? Porque a criança nela vive aterrorizada pelo ódio e pela ameaça de ser cancelada, pelo objeto que a acusa de ser do mal, lembram? A que não deveria existir, aquela de quem, se pudesse, todos gostariam de se livrar. É a famosa, né, síndrome da boazinha. Ela precisa ser boazinha, então, para que as pessoas a amem, né? Então, ser boazinha e se doar, servir ao outro. Então, ela fala sobre várias coisas de, olha, eu fiz isso pela pessoa, e a pessoa nem reconheceu, etc e tal. A Marion diz, né? Propõe aos participantes do ateliê usar nossa imaginação clínica, nossa função alfa, para tentar sonhar o pesadelo que é a sua vida. Eu consigo imaginar a criança no adulto dizendo para o analista: veja, eu sou briguenta, mas eu não sou só isso. Fico sem almoçar para ajudar uma amiga. Reconheça que eu sou digna de amor e mereço existir. Pensando nisso, né, eu fiquei lembrando daquela frase, né, me ame quando eu menos merecer, que é quando eu mais preciso, né, parece que ela a todo momento tá tentando dizer isso, assim, né, eu sou chata, eu sou briguenta, eu sou inconveniente, eu sou crítica demais, mas olha quanto amor tem em mim, e olha quanto amor as pessoas não reconhecem, não veem e tudo mais, né. Então parece que ela faz essa associação, assim. A verdade é, se ninguém puder reconhecer que a Cida também é do bem, ela perde as esperanças de ser minimamente digna do amor do objeto e isso é o fim. Sentir-se digna apenas do ódio, que mesmo se estivesse pintada de ouro, o objeto continua não indo com a cara dela, achando que ela não deveria existir, então só resta um mergulho na mais terrível melancolia. Ao acompanhar esse raciocínio, os participantes do ateliê conseguem enxergar o desespero da criança nela. O ódio sentido por tudo e todos, um ódio que a intoxica, do qual ela não consegue se livrar, é o afeto que está no lugar do terror, desespero, que se desconhece enquanto tal porque está clivado. O problema é que, ao atuar seu ódio, revolta, ressentimento, brigas, Cida acaba dando razão ao objeto. Ela se torna difícil e isso confirma e justifica a acusação do objeto. Você é do mal. Se pudesse, eu me livraria de você. Como não consegue deixar de sentir ódio, se vê pregada no lugar do mal, o que aumenta seu desespero. É nesse pesadelo que ela está presa, né? É quase como se ela falasse assim: eu desesperadamente quero ser amada, mas eu sou inconveniente para não ser amada. Então é essa repetição que talvez ela fica presa, né? A colega queria falar das compulsões da paciente, pois é um material que se repete e a deixa angustiada. Pedi um pouquinho de paciência. Agora fica claro que,
Por mais que a obesidade atrapalhe a vida de Cida, era importante entender que a compulsão alimentar é apenas o sintoma de uma problemática cujo buraco está mais embaixo. Ela fala, pausa para retomar o termo bocuda, pois ele nos ajuda a entender por que o paranoico se estrutura em torno do ódio. O termo depreciativo e ofensivo indica que a raiva da criança frente a uma frustração ou uma falta de empatia do adulto não foi interpretada como reação legítima, e sim como sinal de rebeldia. Não deveria reclamar, deveria aceitar tudo passivamente. O termo indica ainda que o adulto não se implica na cena, não reconhece que ele tem alguma coisa a ver com o esperneio supostamente rebelde. Não fui eu que frustrei você. Você que é bocuda. Quando o adulto não reconhece o direito do esperneio, quando acusa a criança de ser do mal, a raiva se transforma em ódio. O que ele está querendo dizer aqui, né, que esse bocuda que as pessoas falam que ela foi, etc e tal, é quase como se ela não tivesse direito de sentir. Né? Então, sabe quando a gente fala assim, tá fazendo birra, relaxa a birra. Não, mas a criança tem o direito de sentir alguma coisa ali, tem o direito de se frustrar. E parece que quando ela tentava expressar essa frustração, ela era tida como bocuda, chata, inconveniente, como se não tivesse direito a sentir o que ela sente. Como ela não tem direito de sentir o que ela sente raiva, né? Então, já que não me deixam sentir qualquer outra coisa, vou sentir raiva e ódio de tudo, de todas essas pessoas que me impedem de sentir aquilo que eu tô sentindo, ou de querer aquilo que eu tanto busco, né? O adulto não exerce o que Russolão chama de função defletora. É a capacidade de matar no meio a raiva da criança, de dar a ela um destino possível e aceitável, isto é, uma saída simbolizante. Por exemplo, palavras que descrevam o que a criança está sentindo, relacionando-as com a frustração imposta por ele. Espera-se, naturalmente, que não seja uma medida arbitrária, pelo puro prazer de mostrar quem manda, o que configuraria o que estou chamando de abuso de poder e que a criança vive como injustiça. Atenção, não estou dizendo que o adulto deva fazer tudo o que a criança quer. Estou dizendo que ao não fazer, ele precisa reconhecer o direito da criança de espernear. É o oposto da criança se pedir não ganha, se chorar apanha. Ameaça odiosa que deixa a criança totalmente sem saída. A ausência de função defletora força a criança a engolir o seu ódio e se intoxicar com ele. Resta usar esse afeto para reivindicar justiça, já que espernear só piora as coisas. Eu estava hoje, assim, né, relendo aqui para a gente conversar, e eu estava pensando na cena que os meus filhos às vezes fazem, né? Então, eu tenho 2 filhos e eles adoram arrumar confusão com um com o outro. Esses dias eu estava no caixa do supermercado e a Luísa pegou o negocinho é um supermercado que tem restaurante dentro, né? Então tem aquela comanda que coloca os etiquetinha da balança. Ela queria segurar, o meu outro filho queria segurar, e aí eles começaram a brigar de quem segurar, e aí isso virou uma confusão. O Romeu, de 3 anos, pegou e deu-lhe uma cacetada na Luísa, né? E aí a questão é, né, que eu abaixei e falei assim, filho, você tem o direito de ficar frustrado porque você queria o papel, mas você não tem o direito de bater na sua irmã. Então, eu entendo a sua frustração, mas é errado bater. Então, quando a gente diz sobre isso, né, assim, você tem o direito de ficar chateado porque você queria o papel e ela não te deu o papel, mas a gente tem outro jeito de resolver isso. E aí eu fui falar com ele, né? Falei, então como é que a gente expressa isso? Aí a Luísa, que já estava brava e não estava querendo que eu parasse ali um tempinho para falar com a irmã, com palavras, ela fez assim, com palavras, tipo, que saco, lá vem ela falando que a gente tem que se expressar com palavras, né? Porque eu estava tentando ali fazer um manejo com o que bateu, e só que a outra estava ali vendo a cena, tipo, né, eu apanhei e ainda tô tendo que esperar aqui ela fazer o manejo ali com o outro filho, né? E aí ela fez com palavras. Eu achei engraçado, assim, depois eu ri, porque é exatamente isso, ele tem o direito de ficar frustrado, mas ele não tem o direito de bater na irmã, ele tem que falar o que ele está sentindo com palavras. Enfim, né, então quando a criança se sente impedida de fazer isso, assim, então ela tem um impedimento do sentir, a raiva vem muito como esse material de escape, então eu não posso sentir o que eu sinto. E aí vem esse ódio das figuras parentais, assim, que depois, transferencialmente, ela vê como ódio nas outras relações que ela tem, né? Então ela tem ódio de tudo e de todos porque ela foi impedida do sentir, né? E aí, voltando. Lá no último parágrafo, ainda página 27.
As historinhas de Cida estão cheias de situação sem saída simbolizante, que a obrigam a atuações que acabam se voltando contra si mesma. Nós vamos contar a ela que estamos percebendo aonde ela está. Por exemplo, podemos interpretar uma das historinhas na linha de: você se torna violenta quando se desespera por não ter saída. Ao fazer isso, o analista exerce a função reflexiva, o que permite a Cida fortalecer o vínculo com o objeto analista e, ao mesmo tempo, fazer contato consigo mesmo, para além das teorias fechadas sobre o pai e sobre a mãe. O que ela está querendo dizer aqui, né, que a gente vai fazer a função do self-auxiliar ali, de dizer para a Cida: você tem raiva porque você não tem saída. Você se sente assim porque não permitiram que você fizesse assado. E aí, talvez, ela consiga ter esse reconhecimento, desse olhar de fora de: ah, tá, então é por isso que eu sinto raiva? Ah, tá, então é por isso que eu reclamo de todo mundo? Ah, tá, é por isso que todo mundo me parece incômodo? Então, ela explica o que Cida está sentindo, mas que a Cida está tão amparada nesse ponto traumático que ela não consegue reconhecer, né? Então, a Cida não consegue reconhecer por si só todo esse trajetinho que ela faz. Então, muitas vezes é importante essa função reflexiva, né? Do analista agir mesmo como um retrovisor, né? Uma vez eu escrevi um texto, e eu lembrei dele agora, que fala, né, sobre qual é a função do analista. O analista segura o retrovisor para a pessoa que está conduzindo o carro, né? A análise é feita de olhar no retrovisor, olhar o passado, olhar a estrada que a gente foi e tentar replanejar novas rotas ali para o futuro. Mas isso quem faz, né? Quem caminha é o paciente, quem conduz é o paciente, quem está no carro é o paciente, mas muitas vezes a gente fica pensando: qual é a função do analista? Então, a função do analista é exatamente isso. A função do analista é segurar o espelho. Depois eu posto lá no grupo esse texto completo, mas fala muito disso, né? De que a função do analista é segurar o espelho para dizer: tá vendo essa cena que você acabou de me contar, que tá aqui no retrovisor? Ela é assim, ela se configura dessa forma, você sente isso, talvez por aquilo e por aquilo. Então, quando a gente segura o espelho, a gente vai mostrando, modelando o caminho de uma outra forma. E aí o paciente pode também enxergar isso de uma outra forma, né? Terminei a página? Terminei, né, gente? Ao fazer isso, o analista exerce a função reflexiva, o que permite Cida fortalecer o vínculo com o objeto analista e, ao mesmo tempo, fazer contato consigo mesmo, para além das teorias fechadas sobre o pai e sobre a mãe. Já com o ódio, o trabalho é um pouco diferente. O objeto tem que sobreviver aos ataques. O pai de Cida não consegue. Quando ela o confronta porque ele fez de errado, simplesmente devolve a acusação com violência, sem nenhum tipo de continência de trabalho psíquico. Você é uma vagabunda, é uma bocuda, ele diz, né? Retaliações desse tipo tendem a amplificar o ódio do paciente, que acaba se auto-intoxicando nele. Será que Cida vai colocar a analista nessa saia justa? É o que veremos. Ainda estamos no primeiro encontro. Aí aquela fala da habilidade, né, das figuras suportarem o ódio que o paciente, às vezes, paranoico vai trazer em sessão, né? Segundo encontro. Sempre faço uma breve recapitulação do que vimos no encontro anterior e pergunto se alguém gostaria de comentar ou perguntar alguma coisa. Um colega diz que gostaria de retomar uma ideia que apareceu no primeiro encontro. Pergunta: como é isso de construir sentido para o traumático vivido? A Mariana diz: excelente pergunta. Vamos retomar a historinha sobre como ela ajudou a amiga que não entendia a matéria, mesmo que isso custasse seu horário de almoço. Como vimos, o sentido dessa historinha é que Cida está tentando mostrar ao seu objeto que ela não é só do mal, que ela também é do bem, que por isso tem direito ao seu amor, e junto com o amor, direito à revogação dos microvotos de morte. Pensando bem, você é do bem, você merece existir. Como se fosse aí uma retaliação, né? Ajudar o paciente a construir sentido para o traumático é interpretar o sentido da historinha. Por exemplo, e você queria tanto que a amiga percebesse o valor do teu gesto e te achasse uma boa amiga. Simples assim. Estamos conversando diretamente com a criança em Cida. Estamos contando a ela que percebemos o horror de se ver pregada no lugar de bocuda do mal. Estamos contando a ela que reconhecemos nessa historinha seus esforços desesperados por ser digna do amor do objeto. Pela primeira vez, essa criança se vê bem narrada, bem interpretada pelo analista.
É essa narração que lhe permite ir construindo sentido para o traumático. Nesse caso, é o horror de ter sido vivido na absoluta solidão, sem que ninguém percebesse seu terror de ser alvo do ódio assassino do objeto, nem o desespero por não ser digna do amor do objeto. É como se alguém, né, falasse assim, tem aquele termo, né, falando eu vejo você. Então é isso, né, você dizer para o paciente, assim, né, eu estou entendendo, a sua história para mim tem sentido, da maneira que você narra, por mais absurdo que possa parecer, faz sentido porque você sente, se você sente faz sentido, né, então é dizer pro paciente sobre eu entendo o seu ponto de vista, eu reconheço, eu enxergo, mesmo que talvez de alguma maneira ele esteja assim clivado no traumático, ainda muito preso ali, né? Mas é esse reconhecimento de que aqui você tem lugar de fala. Aqui a sua dor ela não é silenciada, aqui a sua dor ela não é colocada como você é mal, você é feia, você faz birra, você é bocuda, você não presta para nada, você é uma péssima filha, não gostaria que você tivesse existido. Então, nesse lugar, né? Por isso que o lugar da transferência é muito importante, porque é nesse lugar onde a gente diz, eu vejo você, que aí existe o efeito do terapêutico, né? É verdade que Cida fala de seu sofrimento desde o primeiro dia, mas é o sofrimento da adulta e é consciente. Nós nos interessamos pelo sofrimento da criança no adulto, que não é consciente. É esse que estamos começando a reconhecer no ateliê. É esse é este que importa, porque é só com ele que podemos trabalhar. Em outros termos, se ficarmos capturados pelo relato de sua história, não temos muito a fazer além de lamentar por seu infortúnio. Mas se reconhecermos o sofrimento que se desconhece enquanto tal, estamos ajudando a paciente a construir sentido no traumático. Como assim? Um sofrimento que se desconhece enquanto tal. Como diz Freud, há sentimentos inconscientes sem representação. E, de fato, a clínica mostra que a dor e a angústia podem ficar clivadas, isto é, não representadas, não integradas, fora da vida psíquica, aquilo que ela já falou antes, como não metabolizadas, né, não absorvidas pelo organismo. O processo de simbolização primária visa diminuir essa clivagem para possibilitar a integração da experiência. Para quem já conhece minha analogia para entender o que é simbolização primária, as espigas de trigo, material clivado em estado bruto, precisam ser transformadas em farinha, elementos que já têm uma primeira inscrição psíquica antes de poder virar pão, apropriação subjetiva da experiência. Então, é isso, como processar o trauma até virar algo que a gente consiga pegar, né? A já fez uma carinha assim de o que quer dizer isso, né? O que ela diz é que o processo de simbolização primária passa primeiro pelo objeto em estado bruto. Então, por exemplo, a gente vai imaginar um pão, então um trigo. Você não consegue comer uma espiga, você não consegue fazer nada com isso, né? Você tem que metabolizar isso de uma forma que ele vire farinha. E aí, quando ela fala sobre a questão de primeira inscrição psíquica, ela fala sobre a questão da linguagem. Então, a gente precisa fazer com que isso vire palavra para depois poder ser elaborado e processado, né? Então, quando ela conta uma historinha, e aí a Marion tenta fazer algum manejo de interpretação, como, você está se sentindo, você só queria que ela reconhecesse todo o seu esforço para que você perdeu o seu horário de almoço para ajudar sua amiga, a gente está trazendo uma dor que é em estado bruto, que para ela ainda é trigo, e por ser trigo, ela não consegue fazer nada com aquilo. A Marion vem e traz a simbolização primária, então faz o aparato da linguagem, traduz para ela o que é, e aí ela consegue organizar e dar lugar para isso. Então, assim, então é isso mesmo, eu me sinto angustiada com isso, eu me sinto frustrada com isso. E aí ela consegue encontrar um lugar, porque daí do trigo virou pão, né? Então tem todo esse ciclo de o que era só trauma em estado bruto, vira linguagem. Pela linguagem, a gente consegue elaborar e encontrar sentido, encontrar um lugar para a gente colocar isso, assim, na nossa despensa, no nosso grande guarda-roupinha, né? Então, é mais ou menos isso que ela tenta dizer. Consegue, então? Estão conseguindo, assim, viajar comigo até aqui? Voltando ao sofrimento que se desconhece enquanto tal. Do ponto de vista da retomada do seu processo de subjetivação, é este sofrimento inconsciente que importa. Com aquela interpretação simples, estamos tentando oferecer elementos para que Cida possa retomar seu processo de simbolização primária, interrompido justamente por conta de um traumático impossível de digerir. Então, enquanto era só
você é inconveniente, ela não conseguia digerir, porque ainda era trigo. Então, quando vem para esse lugar, fica mais fácil, né? Uma característica das historinhas é que elas se repetem. Isso a gente já viu, né? Nos ateliês, costumo perguntar sobre o que o paciente fala o tempo todo. A repetição faz sentido, pois as historinhas expressam o traumático, que ficou sem apropriação subjetiva. Proponho retomar uma das que vimos no primeiro encontro, pois temos novos elementos. Então, ela volta na historinha, né? Minha chefe no hospital não quer me transferir do plantão noturno para o diurno, mesmo sabendo que estudo direito de noite. Pelo meu contrato, eu tenho esse direito, é pura perseguição. Ela quer que eu peça demissão, está fazendo de tudo para se livrar de mim. Nós todos nos sentimos convocados a colar no conteúdo do manifesto. Ou tomamos partido de Cida contra o hospital, ou tomamos partido do hospital contra a Cida, pois a essa altura já entendemos que ela causa o tempo todo. Tentemos a reproduzir a lógica do nós contra eles, só que em relação aos protagonistas da historinha. Como deslocar do conteúdo do manifesto para escutar outra coisa? Uma possibilidade seria escutar um apelo feito ao analista. Vejo com que objeto eu precisei me constituir. E então nós entendemos que a chefe está no lugar da entidade, dona do bem e do mal, que pode salvar ou destruir. Se tiver que sair do emprego, não vai ter dinheiro para pagar o curso. Cida está desesperada e com ódio da entidade que quer e pode acabar com ela. A Mariam pergunta: será que teríamos como começar a encaminhar a desconstrução da entidade? E se perguntássemos a Cida, por que você acha que ela faz isso? Talvez venha alguma resposta do tipo: ela tem inveja de mim, ela tem medo de que eu ocupe o lugar dela, acha que se eu quero ser advogada, então estou lá só por dinheiro, ou então ela simplesmente não vai com a minha cara. Qualquer dessas alternativas nos ajuda a reconhecer que a entidade não passa de um mero ser humano, pois só um ser humano pode sentir inveja, ou se sentir ameaçado, ou se sentir traído por alguém que deseja outra coisa, o direito. E mesmo se a chefe, a entidade, simplesmente não vai com a cara dela, há de ser por algum motivo humano. Talvez Cida não tenha nenhuma resposta. E nesse caso, poderíamos perguntar: será que é por isso ou por aquilo? O objetivo é mostrar que a entidade, cuja subjetividade é ocupada aos olhos da criança, talvez não seja tão onipotente e tão poderosa. Talvez ela também tenha uma criança no adulto, isto é, pontos de fragilidade e vulnerabilidade. O que ela está tentando dizer aqui é tentar fazer com que a Cida entenda que os monstros dela são passíveis de erros e de falhas também, ou tentar ver o outro lado, né? Mas por que será que ela faz isso com você? Mas por que será que ela quereria te prejudicar? Né? Tentando quebrar a ideia do paranoico, de que todo mundo quer fazer mal a ele porque ele é a pessoa mais importante da vida, né? Então, talvez tentar quebrar essa ideia, assim, de qual motivo ela teria isso, né? Por que ela quereria te prejudicar assim tão gratuitamente? Quase como dizer a ela assim, mas quem é você na fila do pão, assim? Por que é tão importante para tua chefe te prejudicar de uma maneira tão intencional? Para talvez entender esse ciclo da paranoia, né? De que talvez a chefe, sei lá, nem queira isso, talvez seja só coisa da cabeça dela, enfim, né? Uma observação muito comum nos ateliês, e que parece também neste, é que precisamos acolher o sofrimento dos nossos pacientes. Mas o que significa isso? Há sempre o risco de entendermos que acolher significa ser para o paciente uma mãe melhor do que ele teve, no sentido comum da expressão mãe acolhedora. Mas do ponto de vista metapsicológico, acolher significa fazer algo que nunca foi feito, ajudar a construir sentido. E construir sentido é oferecer as condições para que o paciente consiga construir o lugar do terceiro, inexistente entre a criança que ele foi e o objeto primário. O futuro paranoico está nas mãos do seu objeto, sem que um terceiro barre os microvotos de morte. Se a mãe diz a Cida, você quase me matou, alguém teria de intervir dizendo que a complicação durante a gravidez da mãe não tem nada a ver com ela? Se o pai acusa a Cida de ser bocuda, alguém teria que dizer, ela tem direito de espernear, ou então Cida não é uma vagabunda. O terceiro será construído no campo transferencial contra transferencial, à medida que o analista funciona, diz e faz as coisas, a partir do lugar de um terceiro. Quando propõe uma interpretação que dê sentido à historinha, por exemplo,
De modo que o terceiro não é uma pessoa, e sim o sentido que permite à criança se descolar do veredicto da entidade. Você quase me matou, você é bocuda e você é vagabunda. O funcionamento paranoico é um funcionamento psicótico, precisamente porque faltou esse terceiro que barrasse o ódio da figura parental. No caso de Cida, parece que os microvotos de morte provinham tanto do pai quanto da mãe. Daí que seja um caso tão grave. Na clínica, né, a gente fala muito sobre a importância desse terceiro como função paterna, né? Assim, aqui ela fala como é difícil, porque é isso, assim, teve um prejuízo tanto na função paterna quanto na função materna. Mas é importante que a gente tenha esse descolamento, né? Quando a gente, por exemplo, trabalha com mães recém-paridas ou puérperas, a gente fala sobre a importância de deixar o terceiro entrar, de deixar a gente fazer a constituição, né, da tríade, pai, mãe, bebê. Porque se mãe e bebê ficam nessa função colada, nessa função simbiótica e não tem essa intervenção do terceiro, fica sem esse lugar de não é só como eu e você estamos vendo. O que ela tá falando ali é que muitas vezes ela ficava cindida entre ela e a mãe, ela e o pai. Então, a mãe falava uma coisa, você quase me matou, e ela acreditava, porque não tinha um terceiro que falasse, isso não é verdade. Isso é só a opinião dela, isso é só o ponto de vista dela. Ao mesmo tempo que quando o pai falava, você é isso, não tinha essa figura de proteção terceira que falasse, não, você não é. E é importante que em algum lugar exista essa retirada, né? Assim, eu não só me identifico com um objeto, eu tenho uma identificação com vários objetos e tem alguns objetos terceiros que me salvam desses objetos ameaçadores. O que ele está tentando dizer aqui é que Cida não teve essa figura de proteção, nem essa figura do terceiro. Então, ela ficou, como resultado disso, muito paranoica, muito no funcionamento paranoico nesse sentido de acreditar nessa fantasia que o objeto colocou para ela. Então, a mãe colocou uma fantasia assim, de você quase me matou, e isso vira uma fantasia psicótica. Ela realmente acha que ela pode fazer mal. Ela realmente acha que as pessoas acham que ela é ruim dessa forma. Então, isso vira uma fantasia, e aí isso fica desconectado ali da realidade, isso vira um sintoma paranoico, né? Então, é isso que ele está tentando dizer sobre o funcionamento aqui. Alguém do grupo pergunta se o ódio funciona como o único vínculo possível, já que é o único que conhece. Sim, essa ideia faz sentido e me fez pensar que essa paciente precisa descobrir também o amor por esses pais, pois é claro que a criança depende da figura parental, que também é amada. Junto com o amor surgirá a tristeza. Que triste meus pais terem tantas limitações. Se a paciente se entristece pelas limitações do pai, é porque também há amor. Nesse ponto, nossa colega traz mais uma associação maravilhosa. É isso que me encanta no processo do ateliê. É uma micro-historinha. Mais uma vez, Cida está se queixando dos pais, só que dessa vez ela acrescenta. Continuo esperando meus pais me pedirem desculpas pelo sofrimento que me causaram. O que esse pedido de desculpas significaria para Cida? Significaria que os pais estão se implicando na cena em que ela se torna bocuda e difícil. E, se eles se implicassem, ela poderia transformar o ódio em mera raiva. A raiva pode ser integrada e não intoxica o sujeito como o ódio. Bastaria isso para ela viver melhor. Bastaria isso para que ela pudesse integrar também o amor, isto é, perdoar os pais, que provavelmente também tiveram sua cota de dor na vida. Nesse ponto, eu associo a uma historinha que ela está num adendo inédito ao meu texto sobre o super-eu cruel, e em uma palestra que apresentei para a Sociedade de Psicanálise de Brasília. A paciente, Márcia, está com os filhos no restaurante, esperando pelo marido, que está 45 minutos atrasado. Quando ele chega e dá oi como se nada tivesse acontecido, ela surta. Não surta pelo atraso, surta porque ele não se dá conta do efeito do seu atraso. Não percebe o que significa terem ficado todo esse tempo esperando por ele na mesa de um restaurante. Mas o pior nem foi isso. Quando ela surta, ela o acusa de, mais uma vez, ser a chata que vai estragar o almoço do domingo. Nesse momento, ele a acusa, né, de mais uma vez ser a chata que vai estragar o almoço do domingo. Nesse ponto, ela explode de ódio. Não só ficaram esperando, não só ele não se dá conta do efeito do atraso, como ainda por cima não se implica na reação que ele mesmo produziu. Se existisse um terceiro entre a criança em Márcia e seu objeto, ele poderia dizer algo como: você está 45 minutos atrasado e chega como se não tivesse acontecido nada.
Alguém pergunta se ela se sentiu desamparada ou abandonada pelo marido. Desamparo é uma palavra que remete a uma angústia de morte. Se escutarmos essa historinha com cuidado, não há angústia, e sim ódio. O elemento mais importante não for terem ficado esperando 45 minutos, e sim chegar como se nada tivesse acontecido. Foi isso que cutucou o nervo exposto. Seria completamente diferente se ele chegasse pedindo desculpas por ter deixado todos esperando tanto tempo. Percebem que é o mesmo tema da microhistorinha de Cida? Quando o adulto se implica, permite que o ódio seja transformado em mera raiva. E isso muda tudo. Seria um santo remédio para o ódio, do qual ela não consegue se livrar. É nesse ponto que cabe nós interpretarmos a historinha, tal como estamos fazendo ao longo desses 2 encontros. A colega conta que, depois do primeiro encontro, teve uma sessão com Cida e que surgiram novas historinhas. Vou resumir. Estou me sentindo culpada por estar processando o hospital. Chego antes e vou embora depois do meu horário. Estou fazendo tudo de um jeito impecável. Meus sogros vão ficar contra mim. Eles não entendem que eu não tive alternativa a não ser entrar na justiça. Ops, material novo. Ela se sente culpada. Qual pode ser o sentido dessas historinhas? Com relação aos sogros, imagino que ela esteja apavorada porque, enquanto representantes do superior cruel, eles a odeiam e vão cair matando, acusando-a de arrancar confusão em todos os lugares. Não percebem que há toda uma dinâmica acontecendo e que o hospital e a entidade não lhe deixou alternativas a não ser recorrer a um terceiro, abrir um processo. Para eles, não foi o hospital que cometeu irregularidades, é ela que é do mal. Aqui, o que temos é mais do mesmo. Contudo, o material em que ela diz que se sente culpada é mais enigmático. Até agora, o que parecia é que ela se sentia plenamente justificada em processar o hospital. O que será que mudou? Juntando as duas historinhas, parece que se sente culpada porque não queria ter que abrir um processo, mas ao mesmo tempo foi obrigada a fazer isso. Ela não é do mal, infelizmente foi forçada a fazer o que fez. Sente-se culpada porque gosta do hospital. Tudo o que queria era estar trabalhando lá numa boa, dando seus plantões diurnos e estudando à noite. Queria se dar bem com todo mundo. A criança nela queria ser amada por seu objeto, em vez de ficar brigando o tempo todo. Inclusive, está trabalhando de um jeito impecável para que o objeto reconheça que, apesar de ter feito, é uma boa pessoa. É também uma maneira de mostrar que eles, o hospital, o objeto, têm muito a perder se ela for embora, pois é uma funcionária exemplar. As historinhas vão trazendo elementos para elaborar novos aspectos do traumático e ilustram pequenas mudanças de posição subjetiva. Aqui, uma interpretação que considere essa mudança poderia ser: você até gosta do hospital. Tudo o que queria era se dar bem com todo mundo, mas não deram alternativa. Então, é quase como se, através do processo terapêutico, o que era ódio, 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 não conseguia nem entrar, sabe, como uma pedra bruta, agora tá indo, né? Você vê que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então, aquilo que era muita raiva, muito ódio, muito tudo, o hospital é culpado, não tinha como. Talvez a analista lá nas primeiras sessões falar, mas eu acho que o hospital não tem tanta culpa assim, você até gosta. Talvez ela nem assumiria, ela falaria, não. Depois, quando é possível integrar, quando parece que vai havendo elaboração, ela começa a ponderar, né? Sabe quando o paciente senta na sua frente e fala, sabe, tô pensando aqui se eu não fui muito dura, tô pensando se não teria uma outra saída, tô pensando se realmente eu fiz certo, nossa, será que eu não fui impulsiva? Será que eu não agi porque eu tava com muita raiva? Então, parece que é um começo de uma reparação, né? O começo de um pensamento do, será que a minha verdade absoluta, que até então eu trazia aqui, como única explicação possível da minha vida, será que é mesmo absoluta? Será que não existem outras formas de ver, de agir, de pensar, de manejar essa situação? E aí, acho que esse é um ponto importante, quando o paciente fala, acho que a minha parte no caos que eu estou me queixando, né? Assim, então, acho que aqui tem um ponto meu, acho que talvez não seja o outro, né? Uma vez eu vi uma aula que fala que quando o paciente fala assim, sabe, tudo são o inferno ser ele, né? O inferno são os outros, é porque o outro fez isso comigo, o outro fez isso comigo, aquele fez isso comigo, e não tem implicação, ele ainda não entrou em processo de análise. Ele ainda não está falando sobre as possibilidades de elaboração e de reparação que são suas, que são próprias, né? Mas parece que quando o analisante
começa a falar, tá, mas será que tudo bem, né? O outro errou comigo, realmente não foi certo, o hospital, nossa, poderia ter sido mais flexível, mas eu poderia ter feito nessa situação? O que eu poderia ter feito de diferente? Aí sim parece que está começando a amolecer a pedra dura, né? E aí a gente consegue alguma elaboração possível, porque no final das contas, a única mudança que a gente consegue atuar é no paciente, né? O hospital não vai deixar de ser hospital, a mãe ou o pai de SIDA ou a amiga de SIDA não vai deixar de ser quem são, mas o paciente, a gente consegue pensar e problematizar a maneira como ele vê suas histórias. E se ele vê de uma maneira mais leve, talvez deixe de haver sofrimento, né? Então, me parece que é sobre isso, assim, ela conseguir ir enxergando aquele processo de uma maneira mais aberta, né? Mais flexível. Bora lá. Vira e mexe, a compulsão alimentar reaparece. Já vimos que ela é apenas um sintoma e que o buraco é mais embaixo. Muitas vezes, o agir compulsivo funciona como procedimento autocalmante. Como não pode, nem nunca pôde contar com ninguém, tem que se virar sozinha para acalmar a sua angústia. No caso de SIDA, de que angústia se trata? Propõe aos participantes que tentem se colocar na pele dela. Ela vive permanentemente aterrorizada porque sabe que, por estar processando o hospital agora, sua situação é crítica frente aos representantes da entidade, chefe, colegas, sogros, etc. Ninguém enxerga a irregularidade que o hospital está cometendo. Ninguém vai ver que ela não tem saída. Para concluir seu curso noturno, precisa dar plantões de dia. Ninguém vai ver que não lhe deram alternativa. A única coisa que vão ver é que ela está causando. Todos a odeiam. Consegue imaginar a angústia? Parece bem a necessidade de... Percebem a necessidade de procedimentos autocalmantes. Digo isso, pois precisamos tomar cuidado com intervenções que tratam essas compulsões, ou mesmo atuações, como comportamentos autodestrutivos. Por mais que prejudiquem o paciente, e é claro que prejudicam, foi a melhor solução encontrada por ela para lidar com a angústia. Em tese, a elaboração da angústia de morte tornará os procedimentos autocalmantes menos necessários. Aqui ela está falando sobre o perigo da gente de falar assim, sobre, mas e se você não comer? E se você fizer a dieta? Se você procurar um nutricionista? Às vezes, em algumas análises, ou mesmo porque a gente muitas vezes tem essa função da psicoterapia pensando na formação da psicologia mesmo, muito nesse lugar da saúde, a gente tende a querer ajudar o paciente a eliminar o sintoma. Né? Então, por que você não procura uma nutricionista? Por que você não entra no cross? Por que, né? E não que isso não possa ser possível, mas acho que é importante o alerta que ela traz, né? Sobre quando a gente fica tentando ajudar o paciente a eliminar o sintoma, a gente não vai para o que causa, para a causa da angústia. E se ele não trata a causa da angústia, se a gente tira esse sintoma, vamos supor de repente, né? Vamos pensar nessa, não sei o que vai acontecer aqui com SIDA, né? Mas SIDA vai lá no psiquiatra, o psiquiatra dá uma bup para ela, uma bupropiona, ela sai de lá com uma bupropiona, com uma sibutramina, com uma canetinha, né? E aí, beleza, compulsão para, tá, mas ela não conseguiu ainda elaborar, né, essa angústia de morte, esses microvotos de morte que ela tem. O que vai acontecer com a SIDA? O que vai acontecer com a compulsão? Tá, daqui a pouco ela não tá com compulsão alimentar, mas aí ela tá com compulsão por compras, ou sei lá o quê, né? Isso desloca para outro lugar. Porque, como ela falou, né? O sintoma é tudo que ela conseguiu fazer com a dor que ela tem. Se a gente não trata a dor, o sintoma continua se pipocando por aí, né? Terceiro encontro. Vamos ver. Terceiro encontro, será que é muito grande? Acho que a gente consegue. Terceiro encontro é um pouquinho grande, mas acho que a gente consegue. Alguém quer falar alguma coisa? Quer fazer algum comentário? Não? Acho que consegui. Dani. Então vai. Fala, Dani. Marília, e quando a gente percebe que até onde a gente pode ir nessa questão do sintoma, que a gente está vendo que está prejudicando talvez o paciente, tem que levar mais para esse caminho da psicoterapia, de dar algumas orientações, procura um psiquiatra, procura um outro profissional. Acho que é importante, primeiro, entender se o paciente faz ação a isso. Se o paciente fala, eu não estou aguentando mais, isso me causa sofrimento, né? Então, primeiro precisa entender se o sintoma que ele traz é um sofrimento para ele, ou como ela disse, se é função autocalmante. Porque talvez o que o paciente
está tentando dizer ali é sobre como é que o sintoma minimamente me dá alguma forma de prazer. E se dá, eu acho que é difícil a gente vir como entidade falando, você precisa parar com isso. Então, acho que o ponto de entrar ou não entrar, sugerir ou não sugerir, é entendendo se o analisante está afim de eliminar aquele sintoma. Se ele está falando, né? Se ele está falando, por exemplo, assim, puxa, mas eu não aguento mais, isso me faz sofrer, eu não aguento mais essa compulsão, eu queria parar, eu queria fazer algo com isso, apesar, não me acalma mais, por exemplo, né? Quando o paciente fala, não está fazendo mais a função do gozo que fazia, aí talvez a gente possa pensar, né? Ou, apesar de me acalmar, tem esse outro prejuízo também na minha vida, né? Então, sei lá, comer me acalma, mas depois eu me sinto péssima, eu me sinto culpada, eu não gosto da minha autoimagem, isso me traz mais prejuízo, mais sofrimento do que o que está acalmando. Eu quero mudar isso. Pensei em procurar um psiquiatra, mas não sei quem. Então, tá vendo? Aí, talvez a gente possa falar sobre, se você quiser, posso sugerir, mas acho que a gente precisa trabalhar essa dor, etc e tal, né? Então, é isso, assim. A Lu falou, né? Às vezes também é uma função de secretariar, nesse sentido, né? Não sei se estou entendendo, Lu, mas que talvez, assim, a gente não tem que dar soluções prontas para o paciente, assim, né? Eu tô com enxaqueca, toma aqui um contato do homeopata. Eu tô com não sei o que lá. Toma aqui. Não. Faz isso. Eu vi uma dieta. Eu tô pensando em fazer uma dieta. Não, eu vi uma pessoa passou numa dieta. Então, assim, a gente não tem que resolver a vida do paciente, né? Então, talvez pensar o quanto ele está se implicando com esse sintoma. E o quanto isso ainda é importante, porque em alguns momentos o próprio paciente fala assim, eu sei que é errado, mas eu não consigo parar. Não consigo parar de comer, ou eu só me acalmo se eu como. E aí talvez não é hora de tirar sintoma, né? Então, acho que é ver a implicação do paciente nisso, Dani. Veja se faz sentido para você. É isso? Alguém aqui? Mais algum pontinho? Não? Vamos indo mais um pouquinho? Terceiro encontro. A colega nos conta que Cida não vem há 2 semanas alegando que não está conseguindo orar. A colega propõe várias alternativas, mas ela responde de uma maneira que a analista sente como agressiva. Eu vou ver se e quando eu vou conseguir ir, porque estou com muitos compromissos. Quase dizendo assim, você não é importante para mim, né? Não quero colocar a terapia aqui. Quando os pacientes são agressivos dessa forma com a gente, né? A gente até faz, né? Oi, mas não tá precisando da terapia, não, querida? Acho que é bem agora que você precisa vir, né? Exatamente agora que a gente precisava de uma sessão. Mas, enfim, né? Dá-lhe resistência, né? Já sabíamos que a paciente funciona na lógica do ou tudo ou nada. E ela já havia dito à analista que não tolera críticas. Na contratransferência, a analista sentia pressão para estar do seu lado. Estava claro que quem não estava com ela, estava contra ela. Inclusive, aceitou não cobrar nada durante algum tempo, por medo de ser cancelada por Cida. Ops, transferência negativa. Bem que tínhamos cantado a bola. Como interpretar essas faltas, né? Então, ela falou lá atrás, né, de que em algum momento o alvo paranoico pode ser a analista, e pode ser que, inclusive, a analista está contra o paciente, né? E aí, enquanto ela estava entendendo a angústia, estava tudo bem. Quando ela começou a falar, então, mas vamos ver se o hospital é mesmo ruim, mesmo... ou quando a própria paciente, você viu que ela começou a relativizar se ela era boa ou não, e talvez em algum momento a analista deu ali sentido de que nem tudo é só sobre você, nem tudo é só sobre o hospital, nem, né? Vamos ver a visão da sua chefe, vamos tentar ver ela como pessoa. Aí fisgou uma transferência negativa, né? Vocês viram? A transferência negativa indica que ou ela tá com ódio ou tá com medo da analista. O fragmento sugere que se trata de ódio. A colega sentiu a resposta como agressiva. O que será que aconteceu? Peço para a colega contar, para tentar se lembrar de como foi a sessão anterior às faltas. Cida começa com mais do mesmo, como é perseguida e punida, quando fala as coisas, etc. Tenta fazer o plantão perfeito, não vai ao banheiro nem almoça para que não pensem que ela está fazendo o corpo mole. Nossa colega diz que é difícil estar o tempo todo tentando fazer o certo e mesmo assim receber um castigo. Cida fica furiosa. A analista tenta descobrir o que foi que a escutou, mas o caldo já havia entornado. Tudo que Cida consegue dizer é: você não entende que, já te falei que,
Uma colega sugere que, apesar das boas intenções da analista, a paciente se sentiu criticada com "você está tentando fazer o certo". Parece que a palavra que caiu mal foi o tentando. Ela deve ter escutado que, apesar de estar tentando, ainda não conseguiu. Ou seja, uma crítica involuntária, mínima, mas para quem teve esse nervo exposto, é uma crítica. Essa é uma boa hipótese. Precisamos testá-la com alguma intervenção. Podemos dizer alguma coisa e ver se a colega tem alguma ideia do que a paciente faria com ela. Peço sugestões aos participantes do ateliê. Alguém sugere que a analista poderia pedir desculpas por ter dito algo que não caiu bem. Pedir desculpas não é uma boa ideia, mas reconhecer que eu disse algo que não caiu bem é um bom caminho. Afinal, o problema não foi algo que a analista disse. O problema foi como a paciente interpretou o que ouviu. E isso, na verdade, não é um problema. Ao contrário, é o começo da elaboração da transferência negativa, que é justamente nosso objetivo. Esse caminho ficaria impedido se a analista pedisse desculpas, pois a paciente certamente desculparia a analista, e juntas colocariam panos quentes no ódio, o que seria uma pena. Outra sugestão interessante foi dizer à paciente algo como: "Você está com ódio de mim e prefere não vir para me proteger de você mesmo". Essa é uma boa ideia, pois a analista deixaria claro que não está vendo o paciente como do mal, nem por estar com ódio, nem por estar faltando às sessões. Entende que faz isso por medo de sua violência. Enfatiza o lado amoroso. Cida quer arranjar confusão, nem processar a analista. Cida não quer, né, arranjar confusão, nem processar a analista querida. Por isso, ela prefere faltar. Aqui, eu fico pensando, né, se de repente a Cida responde no WhatsApp, essa é uma dúvida, às vezes, que a gente tem, né, assim, o paciente fala que vai faltar, vai faltar, vai faltar. Será que a gente faz uma intervenção ali, né? Como é que Cida fala, como é que a analista falaria? Você tá com raiva de mim, tá tentando se proteger? Ela teria que vir na sessão, né? Ela teria que vir na sessão para que elas trabalhassem isso, né? E, às vezes, por conta disso, é difícil a gente manejar a transferência negativa, né? Porque às vezes o que a gente tem ali é o recurso do WhatsApp e não dá para responder isso, não dá para mandar um áudio. Então, tudo que a gente tem que fazer é, com sorte, falar: ok, tudo bem, obrigada por avisar, ou nos vemos semana que vem, rezar, pelo amor de Freud, que a paciente volte, né? Então, pelo amor de Freud, que ela volte para que a gente possa manejar essa transferência negativa de algum modo. Fale, Lu. Uma saída também é falar, né, se a pessoa mandou mensagem pelo WhatsApp, vamos conversar então sobre isso na próxima sessão. É não aceitar aquilo como um não, né, e, tipo assim, a gente vai conversar pessoalmente. Aqui não é o canal para a gente resolver isso. Sim, sim, sim. Exatamente. Mas acho que vamos falar sobre isso. Me parece que ela não dá espaço, né, na mensagem. Ela fala assim: vou ver quando e se consigo. Ela só fala assim: você não tem nada a ver com a minha vida, eu estou muito ocupada, quando eu tiver tempo para você, eu volto. Né? Vamos conversar sobre isso. Me parece, talvez assim, mas eu nem quero conversar com você, nem estou indo na sessão. Né? Não sei. Mas acho que sim, né? Acho que talvez Pode na ser. sessão. Na sessão, falar sobre: olha, você me falou nos últimos momentos que estava muito corrido, que não estava com tempo de estar aqui na terapia, que isso estava em segundo plano para você, e aí talvez escolheu faltar algumas semanas, algumas sessões. Você quer falar sobre isso? Aí talvez, né? Se Cida voltar, é um bom caminho, né? Mas acho que talvez uma intervenção nesse momento vamos falar sobre isso na próxima sessão, não sei. Eu olhando aqui, se eu fosse analista de Cida, eu não falaria, não. Se eu tivesse uma resposta agressiva dessa, né? Vou ver quando, tipo assim, vou ver quando eu tenho tempo para você. Vou ver quando eu vou te colocar na minha agenda. Eu falei: vai se ferrar, né? Volta se você quiser voltar, enfim. Obviamente, né? Com todo carinho e amor, querendo que ela volte, mas não sei, né? Acho que ali cabe só a espera do retorno, né? Mas sim, acho que é importante que a falta seja trabalhada, como a Mariana está dizendo, né? A falta é um sintoma. A gente tem que entender falta como sintoma. Então, faltei porque alguma coisa me frustrou. E acho que aí nas próximas sessões elas vão poder trabalhar sobre isso. Aí, gente, para a gente começar, acho que o próximo bloquinho aqui varia umas 2, 3 páginas. Acho que a gente poderia encerrar por aqui para não ficar fazendo uma leitura no meio. E aí ter que parar no meio. O que vocês acham?
Mas o que vocês estão achando de SIDA? Vocês veem muitas SIDAs no consultório? Conseguem perceber esse discurso assim paranoico de todo mundo tá contra mim? Como é que é isso? Assim? Alguém quer falar alguma coisa? Vem comigo, estou aqui para vocês. Não? Eu acho que é algo que a gente vê bastante no consultório, né? E trazendo bem como a gente vai interpretando, né? Desde a vida da parte do trigo, né? De transformar realmente em trigo, depois se tornar um pão, faz a gente compreender, eu acho que de forma mais concreta como que tem que ser as coisas, de ficar um pouco até mais tranquila de como ir trazendo isso para o paciente, né? De fazer algumas intervenções, de como levar a interpretação ali para ele, assim, então estou gostando bastante desse capítulo novo aqui. Sim, sim. Aí ele fala bastante, né, do que depois a gente vai até, para quem estuda Lacan, né, que é sobre o aparato da linguagem, né, sobre interpretar a dor do paciente de uma forma que ele escute de uma outra maneira, né? Então, quando a gente vai conseguindo interpretar e falar, pelo que eu estou entendendo, você está me dizendo isso. E aí, né, vê se é isso. E aí a gente vai traduzindo a história, vai formando uma nova história a partir daquela própria história que o paciente vai contando, ele vai conseguindo se apropriar disso, né? E parece que aí vai havendo uma elaboração. E aí, eu acho interessante a gente pensar o como a gente vai vendo que está tendo construção e está tendo análise. Assim, uma coisa que fica para mim é que muitas vezes no desenvolvimento de uma análise a gente se pergunta se a gente está no caminho certo, se o paciente está em análise, se a gente está fazendo, se o paciente está evoluindo. E acho que aqui a gente pode pensar sobre isso, né? Se está tendo mudança de dinâmica em relação ao objeto, né? Então, se de repente ela só sentia ódio e começou a sentir culpa, se de repente ela estava vindo numa transferência muito negativa e por alguma razão escapou e foi para uma transferência negativa, se a paciente que estava muito ancorada na nossa opinião, de repente começa a discordar da gente, então tá tendo alguma dinâmica, tá tendo algum caminho ali de análise, né? Então, acho que talvez para a gente ir vendo e construindo como é que esse caminho nem sempre é em linha reta, nem sempre é só sobre história, interpretação, elaboração e cura. Nem sempre é assim, né? Às vezes é sobre história, interpretação, tentativa, intervenção, ops, paciente então ele deu errado, transferência negativa, volta para cá, vamos tentar de novo, né? Vamos tentar reparar, pedir desculpa, ver o que vai acontecer, para depois, então, talvez lá na frente, quem sabe, todavia, portanto, conseguir alguma elaboração, né? Então, assim, acho que o que me vem é que o caminho da análise realmente é um caminho, assim, não é um resultado. Ele é um caminho, né? Por isso que a gente fala de processo analítico, por isso que a gente fala construção do caminhar ali na análise, porque é um caminho e a gente vai vendo conforme as respostas do paciente. Sabe aquela coisa, se está quente, se está frio? Acho que numa análise a gente nunca consegue saber muito bem se a gente está indo bem ou não, assim, se a gente está acertando ou não. Mas a gente começa meio que brincar de está quente, está frio, né? E a gente vai vendo através das reações do paciente se está quente, se está frio. No caso da SIDA, mesmo que ela tenha tido uma transferência negativa, tá quente, tá vendo? Assim, tá tendo transferência negativa. Ok, é ruim, né? A gente tem alguns teóricos que falam que só existe análise em transferência negativa, em transferência positiva. Mas não, assim, a transferência negativa de SIDA tá dizendo sobre tá perto, ali, né? Deu uma bolinha fora, mas tá perto. É exatamente ali. Ali tem um coisa. Então tá próximo. O sinal assim do GPS ali, do detector de metal, tá pi, 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 né? Tá ali. Precisa ajustar um pouquinho, mas tá ali, né? Então, acho que é importante para a gente pensar nesse caminho, nessa condução desse caminho de análise, né? Fala, Lu. Quando você estava falando da questão da intervenção, né, como é que a gente sairia, né, me veio aqui, que eu já li esse caso, né, dela ter essa transferência negativa e a contra-transferência também da analista dela, né, então quando eu pensei, né, de repente falar com ela, seria de falar contato, né, porque o que eu falei aqui de repente soa muito frio, né, de uma questão pelo WhatsApp, né? De repente você gravar com a sua voz para ela entender o seu tom, né? Não, entendi o que você está falando, você está sem tempo, né?
poxa, mas vamos marcar para a gente conversar sobre isso na sessão? É de outra forma, entende? Tem que ter o tato. E quando eu falei sobre o secretariar, é isso, porque às vezes não vai ter uma mudança como no atendimento para pessoa neurótica. Uhum. Então vai ter que ter todo um tato ali para você chegar até ela. Mas quando eu falei assim, no sentido da gente não aceitar que seja daquele jeito a comunicação, é nesse sentido, da gente contar, tentar trazer essa pessoa de volta, e como você falou, né, pedir aí, rezar para que ela volte, porque é uma intervenção arriscada. Sim, sim, exatamente. E a gente também fala sobre suportar, né? Suportar as agressões, assim, do paciente, né? Assim, então é isso. Ali naquele momento ele precisava fazer essa transferência negativa, precisava falar, você não tá me entendendo, não vou, não tenho tempo para você, não tenho tempo para ir aí no seu sofá para você falar merda para mim, né? Então, não vou aí, tô com raiva de você, né? Então, o olhar sobre isso, assim, de tudo bem, entendo, tô aqui, tô te esperando, te espero na semana que vem, né? Eu sempre, muitas vezes eu falo sobre isso, marco isso, assim, te espero na semana que vem. Tudo bem, você faltou, a semana que vem estamos aqui. Semana que vem continuamos, né? Até a semana que vem. Então, falo sobre essa possibilidade dessa continuidade. Tudo bem, você faltou hoje, mas eu estarei te esperando ali na semana que vem, né? Manejar essa transferência negativa, exatamente isso. O que é muito difícil, porque muitas vezes a gente não suporta. E aí, muitas vezes, pega na nossa contra-transferência, né? Principalmente, assim, analistas que têm uma proximidade com esse lugar mais materno da transferência, mais do afeto, é muito difícil manejar a transferência negativa mesmo. É muito difícil a gente sustentar esses microvotos assim de morte tão direcionados a nós, né? Mas a gente vai entendendo também se é necessário, se é possível, para que a gente consiga falar para o paciente através da nossa condução, né? Assim, de você me ofende e eu fico. Você tem raiva de mim e eu fico. Eu não vou embora. Eu não te mando embora. Eu não te chamo de vagabunda. Eu não te chamo de bocuda. Eu não te agrido. Eu fico. E aí, através desse ficar, talvez o paciente entenda também que ele pode ficar, né? Então, acho que tem muito isso, né? E aí a Tati falou, né, que o olhar para as repetições mudou tudo para mim, né? Eu acho que a Mariam pega muito nisso, nesse ponto, né? Ela sempre fala, qual a historinha que se repete? Qual a historinha que se repete? E aí isso é importante que a gente até tente localizar nas histórias que os pacientes nos contam qual é a repetição, né? Tá bom, ele falou disso, disso, disso. Uma coisa que eu li essa semana também é que quando um paciente fala, né, uma coisa, e depois logo na sessão outra, e parece que temas muito indissociados, assim, a gente também, é importante que a gente pense o que se repete entre as historinhas que, a princípio, parece que não tem nada a ver, porque muitas vezes se trouxe na mesma sessão tem a ver, ou se muitas vezes traz do mesmo tema, então tem a ver, então acho que é muito importante pensar nisso, né? Mas, gente, obrigada por hoje, então paramos na página 38, vamos feriadar, né? E aí, lembra que eu falei que hoje eu estaria em uma paisagem diferente, que eu ia viajar? Gente, errei. É a semana que vem que eu vou viajar. Ó, o ato falho, eu queria já viajar, né? Não é, não. Não, hoje eu tô aqui no consultório, tá tudo certo. É semana que vem que eu estarei em um novo local e que a gente vai rezar para que o Wi-Fi pegue e colabore comigo, que o hotel esteja tudo certinho, tá bom? Mas é isso. Nos vemos semana que vem. Beijo, beijo. Até sexta. Tchau, tchau.